Deus não criou Satanás. Assista este vídeo até o final e você entenderá como Satanás surgiu e por que ele é nosso inimigo. Primeiro, precisamos entender que Deus criou tudo o que é bom. O mal surgiu depois, não como criação de Deus, mas como terrível transformação causada por escolhas erradas de suas criaturas. Deus deu ao homem a opção de abraçar o mal ou se afastar dele. O apóstolo Paulo ensinou, dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Afastem-se de toda forma de mal. Deus não criou o mal, mas por amor, deu liberdade de escolha às suas criaturas, deu livre-arbítrio. Então, as criaturas de Deus podem escolher errado, e tal escolha transforma níveis em si mesmos do bem que Deus criou. Assim, Lúcifer, que foi criado como anjo bom por Deus, escolheu rebelar-se contra Deus, criando assim o mal no universo e tornando-se Satanás. Então, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer transformou a si mesmo em Satanás. O nome Lúcifer significa o portador da luz, a estrela da manhã. Já o nome Satanás significa adversário. Esse é o nome grego atribuído ao príncipe do mal. Veja que Deus criou a luz, Lúcifer escolheu transformar-se na escuridão, no mal. Da mesma forma, cada um de nós reproduz o mal quando escolhemos o pecado, usando de forma errada o livre-arbítrio dado por nosso Pai. E quando escolhemos e persistimos no pecado, damos asas a Satanás, que fica forte e nos influencia cada vez mais, pois ao persistirmos no pecado, nos afastamos de Deus, abrindo caminho para o inimigo, para a perdição. Deus, por amor, nos deu o livre-arbítrio, pois não existe amor real sem liberdade. Mas ao mesmo tempo que ele dá o livre-arbítrio, também nos orienta sobre a diferença entre as boas escolhas e as escolhas que levam ao mal. Deus identifica o pecado, e se escolhermos a favor de Deus e não do pecado, Ele nos ajuda na caminhada. Deus tudo sabe e tem conhecimento do bem e do mal, mas ter conhecimento sobre a possibilidade de algo não significa criar este algo. Deus orientou e alertou os anjos sobre a possibilidade do mal. Então, por livre e espontânea vontade, Lúcifer decidiu contra Deus e tornou o mal realidade prática, assim como o grupo de anjos que o seguiram. A partir de então, Satanás encontrou a si mesmos, demônios de fato. Deus criou Lúcifer e não Satanás. Veja o que diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou Ini. Note que Deus não criou Satanás, ele criou um anjo perfeito de nome Lúcifer, que, como já disse, significa a estrela da manhã, filho da alva. Mas para ser perfeito, Lúcifer teria que ser livre. Ser livre significa poder escolher. Lúcifer poderia escolher ser fiel a Deus ou não. Ser fiel a Deus. Deus criou o bem e orientou para que Lúcifer e todos permanecessem no bem criado. Mas Deus, ao dar a liberdade da escolha entre aceitar ou não ficar no bem, não criou o mal, mas permitiu a possibilidade do mal como consequência da escolha errada. Ou seja, Deus criou o bem, e Lúcifer, ao renegar o bem desenvolvido, criou o mal. Deus teria criado o mal se já tivesse criado Lúcifer essencialmente mal. Note que o pecado não começou com Adão e Eva, e sim com Lúcifer. Agora, porque um anjo perfeito como Lúcifer escolheu a possibilidade do mal é um mistério. Então, como já dissemos, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer, por suas escolhas, transformou-se no diabo, que significa enganador, ou Satanás, que significa adversário, inimigo. Lúcifer era seu nome de anjo antes da queda, e, como anjo caído, ele tornou-se Satanás. Mas porque Deus não determinou que todos nascessem sem capacidade de escolher o mal. Ora, porque assim não seria uma criação perfeita, mas sim bonecos limitados sem a capacidade de amar. E amar é a capacidade de escolher o que é bom e assim renegar o que é ruim. O livre-arbítrio consiste justamente nisso, liberdade para exercer ou não o amor. Deus é amor, então jamais criaria seres sem a capacidade de amar. Assim como Lúcifer renegou o amor, renegou o bem criado por Deus e assim desenvolveu o mal, tornando-se Satanás, o diabo. Cada um de nós também desenvolve o mal ao renegar o amor de Deus, unindo-se ao desejo de Satanás. Tanto os seres angelicais como o homem foram feitos dotados de livre-arbítrio. O que significa que têm a potencialidade de se inclinarem para o mal. Ninguém pode ser bom por obrigação, e sim por liberdade de escolha, e assim se assemelhar a Cristo, sendo transformado.
Mas como podemos explicar o que diz Isaías no capítulo 45, versículo 7, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. As Escrituras às vezes apresentam Deus como causador daquilo que ele não impede. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus causou um mal, na verdade está dizendo que Deus permitiu o desastre e a punição.